Se você contagia com a sua mudança, com a sua mentalidade, com a sua excelência, você vai fazendo discípulos. Você é uma árvore que vai dando frutos e outros vão crescendo com a sua postura, com as suas mudanças. Mas infelizmente a maioria decidiu ser uma figueira só cheia de folhas, não dá frutos. Tem folha só. Você não come folha, você come fruto. Uma árvore que dá fruto, você espera fruto. Uma árvore que dá flores, você não espera fruto, você espera flores. Um ipê, você não espera uma fruta dela, mas você espera um fruto de uma mangueira, uma laranjeira. Você espera isso. Então, Deus espera de nós, o mundo espera de nós, por mais que eu não diga, espera uma diferença. E qual o foco que nós temos colocado nessa mudança? Qual o foco que você tem colocado aí na mudança da sua vida? A fome pelo Senhor, a fome por crescer, a fome por buscar esses avanços. Nós vamos perseguir aquilo que nós temos fome. Quem aqui já teve vontade de ir num restaurante e teve que viajar ou cruzar a cidade para ir comer nesse lugar? Levanta a mão para mim. Levanta alto. Por que você fez isso? Porque era de sua zona de interesse, não é? Você fez isso porque você estava com vontade. Simples assim. Não tem erro, não tem problema. Então na vida é a mesma coisa. Quando nós temos fome, nós vamos atrás daquilo. Se você tem fome de mudar, você vai mudar, você vai correr atrás dessa mudança. Se você tem fome de crescer, você vai buscar essa mudança. Então eu não posso ficar faminto hoje. Fala comigo, eu preciso permanecer faminto. Faminto por progresso, por crescimento, por avanços. Nós precisamos não ter fome, mas permanecer com fome. Mas permanecer com fome pela coisa certa. Famintos todos os dias, por esses avanços, por esses progressos. E se a gente pergunta para uma pessoa, você sabe o que você tem que fazer? A pessoa vai falar, eu sei. Todo mundo tem uma lista que ela diz, eu deveria fazer isso, eu deveria fazer aquilo, eu deveria me cuidar mais, eu deveria ficar mais com a minha família, eu deveria buscar mais a Deus, eu deveria ser mais disciplinado, eu deveria ser mais focado nisso, eu deveria ser uma pessoa mais agradável, mais gentil. Quem sabe o que deve fazer? Levanta a mão para mim. A gente não sabe, não tem. Eu deveria fazer assim. Mas eu falar, eu deveria, eu gostaria, não vai mudar nada. O que faz a diferença é quando eu mudo o deveria e torno um dever. Essa é a diferença. Quando eu saio das hipóteses, eu saio, eu deveria, eu gostaria, e eu vou para o dever, eu devo. Eu tenho um compromisso. Enquanto você fala, eu deveria fazer assim, eu deveria me cuidar mais, nada está acontecendo na sua vida. Mas quando você coloca lá na sua agenda, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que atender aquele cliente, amanhã eu tenho que chegar naquele lugar, amanhã eu tenho aquela consulta, você não faz? Sim ou não? Por quê? Porque você tirou o deveria para o dever. Você sai do deveria e vai para o dever. São decisões. Deixa eu fazer uma pergunta, um negócio para você. Levanta para mim o seu dedo polegar. Levanta para mim. Certo. Beleza? Olha lá, dando até cotovelada na corda, rapaz. Alguns levantaram o indicador. Alguns levantaram o polegar. Por quê? Porque alguns fizeram o que? Fala, viram. E não o que ouviram.
E a palavra diz o quê? A fé vem pelo ver e o ver a palavra de Deus, não é? Sim, teve gente que concordou ainda. Que bonito. A fé vem pelo quê, pessoal? Ouvir. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Onde que eu quero chegar? Se nós ficarmos com o que nós estamos vendo, nós vamos tomar as decisões erradas. Eu tenho que ficar com o que eu estou ouvindo. Controle do foco. Enquanto eu vivo pela vista e não pela fé, que é o que eu estou ouvindo, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Mas muitos têm uma fé do ver. Então, se eu vejo que parece que vai dar errado, eu creio naquilo. Mas a palavra me diz que eu preciso ficar com o que eu ouvi da palavra. A palavra me dá esperança. A palavra que me dá força. Então uma pessoa, por exemplo, que está focada na coisa errada, ela continua gastando energia. Se eu não gasto a minha energia na coisa certa, é igual o foco, eu estou focando na coisa errada. Se eu não gasto energia na coisa certa, eu estou gastando energia na coisa errada. Se eu não tenho fome pela coisa certa, eu tenho fome pela coisa errada. Não tem vácuo no mundo espiritual, isso a gente já falou várias vezes. Então uma pessoa depressiva, por exemplo, ela utiliza muita energia, ela gasta muita energia, ela fica esgotada, porque ela fica gastando muita energia, pensando, remoendo negatividade, lembrando de coisas erradas, de crenças erradas, ela fica até encurvada, ela fica até com a postura afetada. Por quê? Porque toda a energia dela está canalizada para uma coisa. Então isso afeta a saúde, isso afeta até a postura dela, que ela age, como ela se encurva. Então a palavra me ensina tudo. A palavra me ensina como pensar, a palavra me ensina como agir, a palavra me ensina como falar. Nós temos Eliseu, que foi um dos homens mais poderosos da palavra. Eliseu tinha uma fome. Ele passou um longo tempo com Elias, num longo processo, um homem difícil também. Mas ele sabia o que ele queria. Elias falava: fica aqui, não vou. Não, fica aqui de novo. Não, não vou. Eu vou com você. Eu vou com você. Ele sabia o que ele queria. Quando Elias perguntou para ele o que ele queria, saiu de primeiro o que ele queria. Eu quero porção dobrada, eu quero ser o herdeiro principal do seu espírito profético. Muitos até hoje nem sabem, se perguntar: o que você quer? Dá uma engasgada aí. Nem sabe o que é ainda. Então nós precisamos dessa renovação na mente, nós precisamos encerrar com aquelas coisas do passado, que só trazem prejuízo na nossa vida. Hábitos, rituais, visão errada. A gente precisa analisar, muita coisa não cabe mais na nossa vida. E a gente fala: é verdade, eu sei que eu deveria mudar isso. Então, vai continuar, não deveria. Tem que se tornar um dever. A gente tem que elevar o nosso padrão. Porque é o que eu falei com uma pessoa recentemente. Nós temos o que nós toleramos. Você tem o que você tolera. É aquela colocação que Isaac faz para o Esaú. Quando você não aguentar mais, você tira o jugo do seu pescoço. Então, se eu não aguentasse mais, eu tomaria uma atitude diferente. Então uma pessoa que vive falando: não aguento mais esse casamento, não aguento mais essa vida financeira desse jeito, eu não aguento mais a minha saúde. Mas não aguento mais, mas não mudei nada. Então quer dizer que eu aguento mais um pouco. Não aguento mais esse barrigão, não aguento mais esse casamento ruim, não aguento mais essas dívidas. Se eu não aguentasse, eu já teria mudado. Se eu não suportasse mais, eu já teria mudado. Eu já teria colocado em prática atitudes que me levarão a essas mudanças, a esses resultados diferentes. Então falar que não aguenta mais não adianta nada.
Dizer que eu quero algo é uma coisa. Acreditar naquilo e dar os passos de fé para alcançar essa coisa, essa mudança, isso é outra coisa. Falar que eu quero, gostaria, né? Eu tenho um sonho disso acontecer, mas sem atitudes não muda nada. Perseguir de verdade o objetivo é o que muda a nossa vida. Fala comigo, por gentileza. O verdadeiro poder consiste em mudar a mim mesmo.